tão esperada palestra da Ana, mas antes de chamar a Ana ao palco, eu queria apresentar um pouquinho para quem não conhece. É difícil não a conhecê-la, mas eu vou apresentar ela rapidamente. Ana Castelo, ela é coordenadora de projetos da construção na FGV, mestre em economia pela Universidade de São Paulo e, desde 2010, comanda estudos e análises setoriais relacionadas à construção na Fundação Getúlio Vargas. Ela é responsável também pela divulgação do INCCM e da sondagem da construção da FGV, professora do curso de MBA da construção na mesma entidade e ainda coeditora da revista Conjuntura da Construção. Um belo currículo, né, Ana? Ana, obrigada pela sua presença, por gentileza, seja bem-vinda ao palco. Boa noite a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite da Francal, na pessoa do Renato, né, as entidades parceiras, né, a Íria, a Ulisses, a Laura, e a oportunidade, né, agradecer essa oportunidade de vir aqui discutir um tema caro a nós, né. Na verdade, a nós, economistas, já há algum tempo, essa questão produtividade e modernização entrou, né, no rol das nossas preocupações. Já tornou-se até um lugar comum, né, trazer, quando a gente fala de produtividade, a famosa frase do Paul Krugman: produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. Bom, de fato, né, os economistas começaram a estudar isso já há algum tempo. As economias desenvolvidas, né, estão muito preocupadas com produtividade. Uma questão que agora se incorpora também às nossas preocupações. E por quê? Por que precisamos falar de produtividade? Os números recém-divulgados do censo, né, mostram uma realidade que já vinha sendo antecipada, né? A queda muito forte da taxa de natalidade do nosso país. Quais as implicações disso? As implicações são que nós perdemos agora o bônus demográfico, que significa é aquela fase da economia onde nós temos mais pessoas ativas do que inativas, ou seja, mais jovens em idade de trabalhar do que crianças e idosos. O que significa que, daqui para frente, para crescer, nós precisamos aumentar a nossa eficiência, a eficiência do trabalho. Então, essa nova realidade mostra que produtividade agora não é mais apenas um objeto de economistas, é algo que precisa ser incorporado à nossa realidade, à realidade das empresas, do nosso país, se queremos pensar em crescimento sustentável. Bom, mas e como estamos nessa questão? Aqui a gente traz, numa perspectiva histórica, a evolução da produtividade agregada do nosso país. Nós falamos que nós perdemos o bônus demográfico, ou seja, esse período em que a gente deveria ter crescido fortemente, a produtividade deveria ter crescido bastante, impulsionado justamente por esse enorme contingente de jovens. Mas isso não aconteceu. Num período de 27 anos, a nossa produtividade cresceu meros 15%, ou seja, 0,5% ao ano. E um crescimento agregado, né, que esconde aí realidades bastante distintas dos diversos setores. Se a gente traz o que a gente espera, né, que tenha um grande crescimento de produtividade, que é a indústria de transformação, a gente vai se decepcionar em ver que a indústria de transformação, nesses 27 anos, teve queda de produtividade. E se a indústria de transformação caiu, a construção também acompanhou essa queda, mantendo um gap em relação à indústria de transformação. Ou seja, nesse período, a produtividade da indústria de transformação, um setor que deveria ser, na verdade, é um dos mais produtivos do país, né, registrou queda, e a construção também, com a queda especialmente nesse período mais recente. Essa é uma questão que nos preocupa. Mas a produtividade da construção ainda é a maior, quando a gente compara os diversos setores. Olhando a produtividade medida como, e esse é um conceito caro aos economistas, né? Quando a gente está falando de produtividade, a gente está falando do conceito
de valor adicionado, ou seja, a riqueza gerada pelas atividades por pessoal ocupado. Claro, nós sabemos que os engenheiros, né, de uma maneira geral, quando tratam, né, cadê o Viraci? Falam de horas trabalhadas, né, em termos físicos, mas se a gente quer agregar, a gente tem que considerar em termos econômicos, né, e o conceito é valor adicionado por horas trabalhadas, valor adicionado por pessoal ocupado. Aqui a gente está usando esse conceito, valor adicionado por pessoal ocupado, porque é algo que nossas bases de dados permitem acompanhar numa perspectiva mais histórica. Bom, voltamos então aos nossos números, o retrato de 2022, numa perspectiva comparada. A construção civil é o patinho feio desse retrato recente, né? Com uma produtividade que representa 59% da produtividade agregada. O comércio vem, né, um pouco acima, 63%. A agropecuária, que, apesar de vir abaixo da produtividade média do país, foi um dos setores que mais cresceu, né, nesses 27 anos. O consolidado, né, considerando aí a média 100%, serviços acima, um pouco acima, porque tem aí, né, os serviços financeiros, serviços de comunicação, né, telecomunicação, puxando aí a produtividade. E a indústria de transformação lá em cima, apesar da queda. A questão é que, realmente, o gap da construção com a indústria de transformação é bastante significativo. Mas tem um ponto aqui, acho que é esse aqui? Não, é esse, isso. Né? Tem um ponto aqui que vale a pena a gente destacar, né? Construção. Que construção estamos falando? Nós estamos falando do conceito de construção agregada. E vocês, né, todos aqui, estão cansados de saber que construção compreende tanto a produção formal, né, das construtoras, incorporadoras, quanto aquela produção feita pelos pequenos gestores, pelas próprias famílias. Então, certamente, né, esse grupo deve estar puxando a produtividade do setor para baixo. Quer dizer, intuitivamente até a gente pode pensar isso. De fato, na hora que a gente olha agora a produtividade das empresas da construção, num período que vai de 2007 a 2021, que é o que nós temos os dados, né? O de 2021 acabou de ser divulgado pelo IBGE. Olhando apenas agora a produtividade das empresas da construção do país, a gente vê um retrato também que não é dos melhores. Essa produtividade agregada caiu 5% nesse período, né? Claro, também um retrato bastante heterogêneo dos diversos produtos da construção, onde a gente tem edificações com uma alta de quase 14%, enquanto que serviços especializados com uma queda de 16%. A grande questão, né, e aqui a grande provocação, quer dizer, não tem como a gente pensar, edificações cresceu, né, a produtividade, valor adicionado por pessoal ocupado do segmento de edificações. Que boa notícia. Não tem como a gente pensar, né, em dar um salto, pensar em crescimento sustentado do setor, sem que esse grande segmento, serviços especializados, que atende a esses dois outros, também acompanhe. Né? Nós estamos falando de um segmento, serviços especializados, são as obras de acabamento, serviços de instalação, serviços de preparação de terreno, as fundações. Então, não tem como pensarmos em aumentar a eficiência do setor se a produtividade de serviços especializados também não crescer. Né? Então, e se a gente olha numa perspectiva de evolução, a gente vai ver que um retrato, né, da produtividade da edificação, que no consolidado cresceu, mas que nos últimos anos tem rateado, registrando uma queda. Olhando que a infraestrutura, aí a gente sabe, né, toda a história que aconteceu recente, o encolhimento do setor, a queda dos investimentos de infraestrutura, afetando enormemente a produtividade do setor, e, finalmente, então, serviços especializados correndo literalmente por baixo. Né? Então, por conta disso, a produtividade agregada das empresas da construção é puxada para baixo. Né? Então, literalmente, a gente pode ver aqui, visualizar o que eu falei. Olha, não tem como a gente pensar, né,
em crescer, o segmento de edificações achar que está melhorando sua produtividade, se serviços especializados, o grande fornecedor, né, continua com a produtividade muito baixa e em queda. Então, esse é um ponto de alerta. Mas, né, nesse momento aqui de reflexão, a grande questão agora, né, que se coloca para nós é por que somos tão improdutivos? Essa questão vale, claro, se a gente olhou ali os dados consolidados do país, se a produtividade, né, do país não evoluiu da maneira que se poderia esperar no período de bônus demográfico, que vem rateando, quer dizer, por que isso acontece? Bom, como eu falei, os economistas, né, há muito tempo têm se debruçado sobre essa questão da produtividade. Então, há muitos estudos acadêmicos sobre isso, e, nesse sentido, né, há já um certo consenso da importância da produtividade do trabalhador, ou seja, da qualificação do trabalhador. E isso está diretamente relacionado à sua escolarização, né? Então, há um consenso da importância da qualificação do trabalhador, da habilidade do trabalhador. Mas isso responde por 50%. E os outros 50%? Os outros 50% vêm do entorno. Esse entorno tem fatores do que a gente chama portas adentro e portas afora da empresa. A prática da gestão das empresas também é muito importante. Qualidade das instituições, o entorno, né? Ou seja, as instituições que regulam a economia, a competição, as relações com o Estado, o ambiente macroeconômico, né? Como a gente pode pensar em produtividade sem ter uma previsibilidade do crescimento no país, sem saber o que vai acontecer aí no horizonte de médio e longo prazo. Bom, esses fatores aqui, né, são já, digamos, de um certo consenso entre os economistas. Mas para quem estuda a construção há algum tempo, né, como nós, a gente pode acrescentar alguns fatores antiprodutividade que são relacionados específicos à construção, como, né, no caso da edificação, do sistema de edificação, a forma como é financiada a aquisição de imóveis novos, que torna, né, que traz um viés antiprodutividade, porque não é vantajoso para o comprador do imóvel que esse imóvel seja concluído muito rapidamente, porque ele financia uma parte da sua aquisição, né, no período de entrega, antes da entrega das chaves. Se você diminui muito esse período, você vai encavalar o financiamento antes das chaves com o financiamento dos bancos. Então, essa é uma questão que precisa ser enfrentada se a gente pensa em melhorar os nossos processos produtivos. A questão dos sistemas inovadores, né, que sabemos que hoje está na pauta, inclusive junto às entidades governamentais, conseguir a aprovação desses sistemas inovadores e, né, o viés do sistema tributário atual. Nós vamos voltar a discutir isso aqui, mas essa é uma questão, né, sem dúvida, que permeia toda a discussão de produtividade e modernização. O viés, né, do sistema tributário anti-industrialização. E aí a gente traz, né, a partir da produtividade, de toda essa discussão, a gente faz o link, então, com uma discussão que acho que é cara aqui a todos aqui, que é justamente a industrialização. Realmente, são duas palavrinhas que caminham juntas, precisam caminhar junto, produtividade e industrialização. E aí, né, todos que estão aqui, especialistas na cadeia da construção, sabem até intuitivamente que a construção é um setor pouco industrializado, né? São Paulo hoje, que virou um canteiro de obras, cada esquina tem um prédio subindo, né? Se a gente entrar nesses canteiros, a gente vai ver ainda o quão intensiva em mão de obra é a construção, o quão artesanal ela ainda é, apesar de todos os avanços. Mas isso traz algumas questões, né? Efetivamente, né, se a gente está preocupada com o avanço da industrialização, eu roubei aqui as questões do Construa Brasil, né, na meta da industrialização, né? Onde estamos? Onde queremos chegar?
que vamos fazer para evoluir da situação atual e como começar? Bom, gente, eu não tenho o tempo, né, necessário para a gente responder tudo isso aqui. Na verdade, a ideia, né, é trazer pontos de reflexão, mas trouxe algumas questões aqui que acho que vão nos ajudar a responder isso aqui. O primeiro ponto é onde estamos. Se intuitivamente sabemos, né, que a construção continua essencialmente artesanal, e muito intensiva em mão de obra, na verdade, sempre nos faltou um número. O quão industrializada é a construção. Né? E, nesse sentido, a gente avançou um pouco agora com a pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, a sondagem da construção, né? Como falou, sou responsável pela divulgação da análise e divulgação da sondagem da construção, uma pesquisa mensal feita pela FGV. Né? A FGV faz as pesquisas setoriais, a indústria, comércio, serviços e com o consumidor. A sondagem da construção iniciou em julho de 2010 e que traz sempre questões que dá com a percepção do empresário da construção, das construtoras e incorporadoras, em relação ao que está acontecendo no momento presente e em relação ao futuro. Mas é também um instrumento valioso para a gente colocar alguns quesitos, onde a gente, né, procura entender um pouco mais o setor. Nas sondagens de março e de abril, alguns quesitos foram introduzidos que vão ajudar a gente a ter um entendimento do quão avançado está o setor da construção nessa questão da modernização e industrialização. Eu queria, inclusive, agradecer aqui a Laura, que me ajudou na formulação das questões, né, cuja retorno, né, vou apresentar aqui. Bom, a pesquisa foi feita, então, com as empresas da construção, mais de 600 empresas de todos os segmentos e portes em todo o país. E o resultado, não posso dizer que surpreende, né? Menos de 35% das empresas utilizam sistemas pré-fabricados em suas obras. Tá? Essa é a média. Tá? Obviamente, a média, né, reflete aqui diferentes percentuais. Edificações residenciais, mais uma vez, está acima da média, com um percentual de 43%. Edificações não residenciais, um pouco mais acima, né, com 48% das empresas dizendo que utilizam sistemas pré-fabricados. A infraestrutura, tá, em função, vimos até o resultado disso na questão da produtividade. E serviços especializados, de novo, nenhuma surpresa, o patinho feio aqui desse retrato. Bom, a questão é até um pouco pior do que esses números sugerem, porque, na verdade, a gente está falando menos de 35% das empresas utilizam sistemas pré-fabricados em suas obras. Mas isso não significa que essas empresas que utilizam integralmente em todas as obras. Tá? E a Ira está falando aqui porque ela quis puxar minha orelha e falar, não é isso. Porque, de fato, né, ela tem um entendimento bastante correto do quão realmente estamos atrasados nessa questão. E confirmando que a percepção da Ira, quase 60% das empresas usam sistemas pré-fabricados em, no máximo, 25% das suas obras. Ou seja, mesmo aquelas que utilizam os sistemas pré-fabricados, não utilizam em todas as suas obras. Tá? Essa é a média, né, para o setor, né, para as empresas, a construção. Segmento de edificações residenciais, um pouquinho melhor. Não residenciais, né, temos mais de 50% das empresas utilizando em até 25%, mais de 25% das suas obras, e infraestrutura, de novo, né, nem trouxe serviços especializados aqui mais, porque realmente os números eram muito ruins. A terceira questão é em que parte da obra, né? E aí o destaque é em estrutura, né? Em todos os segmentos, podemos ver, né? Todos os segmentos, a estrutura é a parte mais industrializada, embora, né, podemos ver aí, em seguida, vem vedações. Né? Ou seja, temos um número agora. Não é um número bom, não é um número bonito, não é um retrato bonito, mas é um número, ou seja, onde estamos. Né? Já conseguimos ter aqui um ponto de partida
para podermos traçar metas, o que mostra aqui que o caminho realmente é longo, ou seja, temos trabalho à frente. Né? A sondagem, que eu falei, né, foram 2 meses, a sondagem de março, eu investi a ordem, dada a questão primordial da industrialização, mas a sondagem de março trouxe também uma questão bastante interessante e que é totalmente relacionada à questão da modernização, que é a digitalização. No caso da digitalização, a pergunta foi feita para todos os setores, todas as sondagens. Por isso, não foi direcionada, por exemplo, a pergunta utilização de BIM. Mas, né, as respostas dão algumas pistas para a gente. A primeira pergunta dizia respeito: como evoluirão os investimentos em digitalização no segundo trimestre de 2023? A comemorar o fato de que a maioria das empresas indicaram ou crescimento ou estabilidade dos investimentos em digitalização. Mas chama atenção o fato que 41% das empresas, quase 41%, mencionaram não realizar nenhum investimento em digitalização. Tá? Aqui, embora a gente tenha o resultado investido, que é algo a ser celebrado, né? Mas ainda assim, 41%. Quando a gente está falando de digitalização, não estou falando de BIM, estou falando de digitalização de tudo, né? Desde atendimento a cliente, de processo e de produção. Tá? Em todas as etapas, até mesmo tratamento de dados e tudo. Então, 41% é um percentual bastante elevado. A segunda pergunta, então, a segunda e a terceira pergunta, na verdade foram várias outras, eu destaquei aqui eu achei mais relevante, dado o contexto, né, da nossa reunião, que é o estágio atual, a automação de processos. Né? E aí a gente tem, né, 52% do setor falando, né, que a automação de processos está em desenvolvimento, em implantação ou implantada. Contrapartida, 48% das empresas assinalaram que não tem estratégia definida, ou falaram não se aplica. Né? Digitalização da produção, também, né, assinalação de em desenvolvimento, em implantação ou implantada. 46% disseram, né, assinalaram, enquanto que 54% das empresas assinalaram não tem estratégia definida de digitalização da produção. Né? Então, isso reforça o desafio anterior, né? Ou seja, mais do que oportuno, um evento que reúne a cadeia produtiva da construção e que tem esse propósito, né, de discutir como a gente consegue melhorar esses resultados. Né? Precisamos de uma agenda, indiscutivelmente. Eu acho que temos aqui uma oportunidade de caminhar. Essa agenda passa, claro, né, pela questão tributária, passa pela questão da qualificação da mão de obra e dos gestores. A gente costuma muito apontar o dedo para o nosso chão de fábrica, mas a questão da mudança de cultura dos gestores também é muito importante. Né? A questão do financiamento, que eu mencionei, que também é um viés à produtividade, e um maior relacionamento, né, entre as entidades, setor público, setor privado, universidades, academia. Essa é algo também vital, e claro que a gente tem esse sentido, a gente tem muito boas notícias. Né? No webinar promovido pelo Sinduscom, né, a Laura trouxe ali as informações, os avanços da pauta, né, com o governo, e acho que essa é uma questão importante, o envolvimento das entidades com o governo. Né? E na questão tributária, a gente tem agora uma oportunidade de discutir isso com a reforma tributária. Né? Nós temos, como a gente mencionou, né, o viés antiprodutividade na tributação, né? Uma vez que nós temos um conflito de competência, muitas vezes em ICMS e ISS, o tributo sobre a produção e a folha de salário, uma lógica arrecadatória que predomina, né, em vez de se pensar na eficiência da produção, gerando distorções alocativas, e a guerra fiscal. Então, isso que permeia, né, o nosso sistema atual,
e que, no final de contas, representa um grande viés contra a produtividade, a modernização e a industrialização. A reforma tributária remove esse viés? Bom, o IBS, né, em princípio, ao reunir, né, um conjunto que hoje representa justamente, né, traz essa distorção alocativa, pode vir a representar uma melhora. Tá? Ou seja, acabar com esse viés anti-produtividade. Mas ainda há preocupações, né? Nós não temos ainda definida efetivamente, né? Nós temos o fim do conflito ICMS-ISS, então, nesse sentido, o viés antitributação, antiprodutividade seria removido, mas, né, a gente não pode deixar de pensar que a tributação vai se incidir sobre o consumidor final, sobre, por exemplo, o comprador do imóvel. Então, não adianta a gente pensar que acabamos com o viés anti-produtividade, anti-industrialização, mas o consumidor final vai pagar um preço maior pelo imóvel. Então, isso não pode acontecer. Então, há essa preocupação de qual vai ser a alíquota afinal. Né? A transição, período de longa transição, né, previsto, que pode tornar aí o sistema, na verdade, muito mais complexo. Né? E, no final, justamente, as incertezas que afetam as decisões de investir. Né? Então, se a gente não sabe qual vai ser a tributação, as decisões que estão sendo tomadas hoje, né, os investimentos, inclusive em termos de modernização, vão se pautar por que tributação? Então, se a gente tem uma luzinha no final do túnel, né, em relação a essa questão da tributação, com uma perspectiva do fim desse viés, mas ainda há um longo percurso, né, aí, e que traz muitas incertezas e preocupações. Então, a gente tem essas questões aí pautadas, eu acho que a gente está no processo de discussão aí de toda a cadeia, né? Acho que assim, um envolvimento de toda a cadeia, mas a boa notícia é justamente a gente ter essa união dos elos em prol, né, de um mesmo objetivo, que é esse aumento da modernização e da produtividade do setor. Né? Para finalizar, quer dizer, veja, que era a questão aonde queremos chegar. Tá? Não tem como... A primeira questão, né, que eu coloquei ali, falando por que falar de produtividade, né, e trouxe a frase dos meus colegas lá, do IBRE, né, que hoje, depois do fim do bônus demográfico, não tem como pensar em crescer de forma sustentada e melhorar a renda per capita se não melhorarmos nossa eficiência. Bom, trazendo aqui o gráfico histórico do PIB da construção, né, nós temos aqui o crescimento, né, o revés e, né, a retomada, né, iniciada pós-pandemia. A questão, as linhas pontilhadas aqui, para onde vamos? Né? Vamos retomar um ritmo de crescimento, né, que permita, de fato, dar conta dos desafios que a Laura mencionou, déficit habitacional, déficit de infraestrutura. Para isso, precisamos crescer num ritmo forte, né? Para recuperar o que perdemos aí nesse passado recente. Ou vamos manter o ritmo agora, a projeção para 2023 é de um crescimento da construção de 1,3%, 1,4%, ou seja, até abaixo da projeção para o PIB. Né? Vamos manter esse ritmo de, lembrando, né, uma frase que eu usei muito na época da crise, esse ritmo de caga do banco, porque nós precisamos crescer de uma maneira muito mais forte, né, para dar conta dos nossos desafios. E não tem como fazer isso sem, né, melhorarmos a nossa eficiência, sem melhorar a produtividade, sem melhorar a modernização e o grau de industrialização. Como o Renato também mencionou no início, quer dizer, a agenda de sustentabilidade, não é? Pensando em sustentabilidade do crescimento, não apenas no sentido de manter taxas de crescimento elevadas, mas no sentido de que vai além disso, né? A forma como crescemos. E realmente a construção industrializada é que nos permitirá dar esse salto. Mas os desafios ainda são muito grandes, passando, inclusive, né, por uma questão, né, da formação
da nossa mão de obra e dos nossos gestores. Obrigada. Obrigada, Ana. Tenho certeza que todo mundo adorou. Foi muito rico, muito profundo que você explorou. Eu queria saber se alguém tem perguntas para a Ana. Aproveitar a presença da Ana, por gentileza, se você pudesse identificar, dizer seu nome completo e da onde você é. Só um minutinho que o microfone já está chegando. Aí. Olá. Tudo bem, Ana? Paulo Pérez. Oi, Paulo. Eu sou hoje da PRP Serviços e milito nessa área de industrialização da construção já há mais de 20 anos. E aí eu queria perguntar, talvez um complemento aí, acompanhando o que disse a Iria. Você tem, na sua pesquisa qualitativa, uma certa quantidade de empresas que declaram que usam sistemas industrializados. A hora que você dá um passo adiante, você vê que mais de 60% delas usam sistema industrializado em menos de 25% das suas obras. Talvez o que esteja faltando para pensar para o futuro, para incluir nessa pesquisa, é quantificar isso em termos de valor. Ou seja, o quanto que esse uso da construção industrializada representa percentualmente dentro do empreendimento. Ou seja, o meu feeling é que isso ainda vai ser menor do que esse índice de que 60% usam em menos de 25% das obras, porque a hora que você olhar o valor da industrialização, do custo dela, versus o valor total do empreendimento, provavelmente vai ser um número bem pequenininho, mas acho que seria interessante a gente tentar, no futuro, criar esse indicador, porque esse seria um indicador muito forte. Perfeito. Não, acho que a sugestão... Você vai acrescentar? Não, pode responder, eu já... Não, então, na verdade, Paulo, assim, eu diria que assim, algumas questões ainda ficaram faltando, inclusive, por exemplo, quais as dificuldades das empresas, né, que optam por industrializar, ou aquelas que não industrializam, por que não industrializam. Tentar ir um pouco além. A questão que, como eu falei, a sondagem ela é mensal, né, e a gente tem todas as questões que já são regulares, então a gente não pode, digamos, exaurir, né, os nossos respondentes. Então, a gente trouxe 3 questões inicialmente, mas eu acho que a sua sugestão é muito oportuna e acho que, realmente, assim, a gente deve continuar investindo nesse tema, até para a gente qualificar mais o debate. Esclarecendo um pouco antes, eu gostaria de parabenizar a Ana pela apresentação, né? Nós sempre estamos evoluindo e, né, juntos aqui, as entidades que integram esse movimento pela industrialização da construção e o suporte que você tem nos dado, nos auxiliado a entender vários movimentos que estão acontecendo, tem sido de grande valia, né? Esse percentual que o Paulo fala, possivelmente chegue, a gente não tem esse dado exato. Um pouco antes de entrarmos aqui, a assessoria de imprensa da Francal estava conversando comigo, e eu disse, o que nós temos é uma estimativa de 10%, e foi o que eu citei até na minha fala, né? 10% de construção industrializada efetivamente sendo utilizada, né? Que é essa percepção que o Paulo conclui aqui no final do raciocínio dele. Considerando esse aspecto, eu até outro dia, conversando com o pessoal da Francal, a gente fez uma provocação, né? A gente precisava realmente ter esse dado exato. E talvez, né, de acordo com a evolução aqui do nosso trabalho, dos resultados que vão ser auferidos e tudo, um grande investimento que nós podemos fazer é fazer um estudo completo, né, assim como específico. você faz esse estudo, olha, tendo, é uma sugestão. Tendo o market share da industrialização, né? Esse é um estudo que nos falta, este dado, perante muitos contextos onde nós temos
militado. É claro que isso depende da evolução dos resultados que a gente vai auferir com esse trabalho todo, mas é um produto que pode nascer deste momento da Modern Construction Show. Porque nós precisamos realmente obter essa informação. Esse início de trabalho que você fez foi um início muito importante, né? Naquela manhã que nós conversávamos, né, eu mais quis instigar, né, mais ou menos, e aí? E agora desdobra como? E acontece o quê? E, realmente nessa ansiedade que a gente tem de chegar nesse índice real do quanto representam os sistemas construtivos industrializados no país. Mas eu vou devolver, então, agora uma provocação para vocês, né? Vamos, então, tirar da sondagem da construção. Eu acho que é uma proposta de estudo, tá certo? Específica, eu acho que pode vir, onde a gente aplicaria às empresas as questões relacionadas só à industrialização, ao invés da gente inserir no corpo da sondagem. A questão é que, quando a gente insere no corpo da sondagem, quer dizer, eu estou pegando carona na sondagem, eu tenho restrição, mas, assim, se nós tivermos, né, um estudo específico, né, uma demanda específica, a gente pode pensar em desenvolver um questionário mais completo. Eu acho que é uma boa ideia, né? Acho que, assim, é uma provocação para vocês, né? Ou seja, vocês têm que nos provocar, para que, de repente, a gente possa ter isso até a Francal. Temos mais perguntas para a Ana? Por gentileza, se o senhor pudesse apresentar, dizer o nome e que empresa ou entidade representa. Boa noite, eu sou o Biraci, da Produtime, Indicom e da USP também. Primeiro, parabenizar a Ana, né, sempre apresentações muito interessantes, né, e que trazem números, eu adoro os números. Em termos de números, eu queria só fazer uma comparação, brincando com os números, do que a Ana apresentou e a Iria estava falando. Se eu tenho 40% de empresas usando em 25% das obras, 40 vezes 25, chegamos nos 10% das obras, né? Eu, infelizmente, acho que ainda a fração é menor, porque imagino em edificações de menos pavimentos é que usam um pouco mais de pré-fabricados. Então, talvez o 10% seja ainda um pouquinho menor. O que, no meu modo de ver, não é uma coisa negativa, eu diria, para o momento, é uma percepção de oportunidade, né? Uma oportunidade para o uso das soluções com maior pré-fabricação, com maior nível de industrialização, que significa organização, mecanização e pré-fabricação. E se eu tivesse que dar uma sugestão do que a gente tem percebido na execução das obras e que atrapalha a industrialização, é o não cuidado com a logística, com a movimentação. Então, acho que esse é um ponto que eu sugeriria se ficar bem atento para ele, porque ele pode ajudar muito a industrialização. Perfeito, Biraci. Temos mais perguntas para a Ana. Por gentileza, se identifique, nome, empresa ou entidade que representa. Oi, eu sou Felipe Cassol, sou presidente do Conselho Estratégico da BSIC. E a Ana já nos acompanha há bastante tempo, né, Ana? Adoro números também, sem dúvida, mas eu queria sair um pouco do número e pegar do teu feeling, você que está perto aí do nosso mercado há tanto tempo, fazendo essa sondagem e acompanhando. É um tema que a gente tem usado muito, eu acho que é bem a ver com o nosso momento, é que a industrialização está na moda, assim, né? Então, eu queria saber um pouco do teu sentimento, né, acompanhando todo esse movimento do mercado. Ela realmente está na moda e quanto está na moda, né? O que a gente pode esperar sobre isso? Assim? A gente viu que, pelas questões tributárias, não faz sentido aprofundar tanto as percepções de investimento, né, de como que a gente avança. Mas agora um feeling, né, trazendo mais um feeling da Ana, assim, qual é a tua percepção? Faz sentido? Vamos com tudo? Ou espera um pouquinho ainda? Se pudesse dar um conselho para todos nós, que conselho seria
esse na direção da industrialização? Bom, falando de moda, acho que eu me defino como uma pessoa mais clássica, ou seja, tem aquelas roupas que nunca saem de moda, né? Então, eu acho que a questão da industrialização entrou realmente não como uma moda, eu acho que algo vital, tá? Associada, assim, a questão da industrialização veio associada à necessidade realmente de melhorar produtividade, associada à agenda ESG, né? Eu acho que nós temos um viés, nós aqui, né? Porque realmente estamos no meio em que a gente percebe realmente essa preocupação com a questão. Mas, quando a gente fala de construção, nós estamos falando de um país enorme e, mesmo aqui, né, a gente não pode esquecer aquele grupo que eu falei lá, que chama Serviços Especializados, que é um grupo de pequenas empresas que, mesmo formalizadas, estão no limiar da informalidade. Então, assim, necessariamente a discussão tem que passar por essas pequenas empresas, o que torna realmente muito mais difícil. Agora, eu acho que a boa notícia, respondendo objetivamente, é que eu vejo isso inserido de uma forma permanente às agendas das entidades, CEBIC, Sinduscom, CNI, né? Sem nem falar, né, das relacionadas à indústria, a PSIC, a BSEM, né, a Abramate. Então, assim, eu vejo isso incorporado realmente de uma forma permanente, não tem mais volta. Mas é um longo caminho, porque quando a gente fala de construção, a gente está falando realmente de uma atividade muito heterogênea em termos de produtos e também de origem da produção. Temos mais perguntas para Ana, por gentileza, a Íria, e depois... Um pouquinho. Olá. Íria, só um minutinho já. Passo a palavra. Paulo Oliveira, eu represento a Aratal Construção Modular e o C3 Clube da Construção Civil. Primeiro, parabéns, Ana, excelente apresentação. Tudo bem? Excelente apresentação. Eu estou aqui. Perdão. Parabéns, Ulisses, Laura e Íria, pelo evento, e a ideia é sensacional, né, que venha a Modern Construction para a gente com toda a força. E a Ana já colocou muito claramente que, de fato, a gente enxerga assim também, a industrialização não é mais uma opção como ela era 30 anos atrás. 30 anos atrás, eu diria que o empreendedor, o empresário brasileiro da construção do setor, via a industrialização como uma opção. Mas uma opção remota, uma coisa que talvez um dia. Né? Hoje existe um senso de urgência, tanto é que a própria base dos Sinduscons e as BEA estão promovendo eventos, né, pelo Brasil, falando sobre industrialização de edifícios residenciais. Isso começou aqui em São Paulo, no ano passado, e está se expandindo. Bom, a pergunta que eu faço é interessante a gente olhar essa ótica. Eu concordo com o Biraci que existe uma oportunidade enorme aí, mesmo que esse número 10% seja menor, né? Eu não tenho sensibilidade, mas a minha percepção é que, em termos de... Não importa que percentual das empresas estejam usando a construção industrializada, o que importa para mim é que percentual da edificação é industrializado. Esse número é muito baixo. Essa é o meu ponto. Mas existem preocupações grandes, existem restrições grandes no nosso caminho da construção tradicional, que, obviamente, você colocou muito bem aí a questão da produtividade, mas a mão de obra direta está ficando cada vez mais insuficiente, a idade média nos canteiros está aumentando muito, o jovem não quer saber da construção, e ele tem outras opções menos pesadas do que carregar saco de cimento nas costas. Ele prefere ser Uber, ele prefere ser youtuber, ele prefere qualquer outra coisa que não seja trabalhar na construção. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: para a gente entender que essa luz vermelha está acesa com mais intensidade, não seria interessante a gente fazer um estudo de projeção de quanto de mão de obra direta vai faltar, por exemplo, daqui a 10 anos? Quer dizer, se a gente olhar para daqui a 10 anos, o que vai acontecer se a gente entender essa progressão da redução da quantidade de mão de obra direta que a gente tem no canteiro
com essas perdas de produtividade que você mostrou aqui, são absurdas, né? Eu lembro do Construbusiness 2021, que cita aí de 2014 a 2019, 4,4% em média anual de perda de produtividade, depois de 19 a 21, mais 6,1%. Quer dizer, vamos imaginar que seja algo assim, quer dizer, olhando para os dados que você apresentou, com os deles, não importa o que seja, a gente está perdendo produtividade, e se a gente pega um setor onde a gente tem preço médio, né, aumentando, com a inflação aumentando, com o poder de aquisição da população reduzindo, para quem que a gente vai vender que produto imobiliário daqui a pouco, né? Então, essa coisa da produtividade, realmente a gente tem que olhar vorazmente para isso. Mas a questão é a seguinte, dá para acender essa luz vermelha de uma forma mais incisiva? Dá para a gente projetar o que vai acontecer com a insuficiência de mão de obra direta daqui a 10 anos? É essa a pergunta. Sem dúvida, podemos fazer cenários, mas a gente nem precisa fazer cenários, podemos olhar para trás e ver o que aconteceu no período de 2010 a 2013, quando olhando aquele gráfico histórico lá, né, aquele pico que nós alcançamos, a sondagem tem também uma das questões, quais as principais limitações à melhoria dos negócios. Nesse período, a principal limitação foi falta de mão de obra qualificada. Agora, mesmo, né, ainda longe do pico, esse aquecimento que nós, né, desses últimos 2 anos, a construção cresceu 6,9% aí nesses 2 últimos anos, mão de obra qualificada já voltou a ser assinalada ali como uma questão, né, primordial, aí, como uma limitação. Então, assim, as pesquisas já mostram isso. Mas aqui eu queria fazer um alerta, tá? Porque assim, a questão se coloca, claro, né, para um setor que é intensivo em mão de obra, então essa mão de obra já se torna escassa em qualquer pequeno aquecimento. Mas não se iludam, isso vai afetar todos nós, porque a questão da qualificação da mão de obra diz respeito ao país inteiro, ao fato de que nós realmente descuidamos da educação básica nesses últimos anos, tá? Então, há uma preocupação urgente, né, na formação de pessoas aí, para que a gente possa capacitá-las, inclusive, para poderem trabalhar nessa construção mais moderna. Então, essa é uma questão também da indústria, tá? Essa preocupação com a questão da formação e a necessidade de envolvimento, né, das entidades, das empresas, com a formação profissional dos jovens. Só para a gente se situar um pouco, porque quando a gente fala 10%, e 10% realmente em relação ao total da construção é um número, é um percentual baixo, né? Se nós retrocedermos a 15 anos atrás, nós tínhamos essa percepção a 4%. Então, em 15 anos, dentro dessa percepção, que não é um valor de pesquisa, mas é uma percepção das entidades, né, houve esse crescimento de 6%. E um percentual expressivo desse crescimento, que ele é lento e sustentável em alguns segmentos, teve uma contribuição muito grande justamente desse período do pico, quando o mercado aqueceu, que a industrialização precisou ser a protagonista, porque senão nós não conseguiríamos avançar como o Brasil avançou em importantes momentos. Então, a construção industrializada, quando a coisa, né, vamos usar a palavra coisa, né, mas quando a coisa aperta, literalmente, quem dá as respostas são os nossos setores que estão aqui representados. E nós sabemos, tanto na construção metálica, quanto no pré-fabricado, no drywall, enfim, todos, o que viraram as nossas indústrias entre 2009 e 2014. Tinha produção no corredor. Porque aí a palavra de ordem, em todos os contextos, era produtividade, precisava entregar. E quem carregou esse piano foram os setores da construção industrializada.
E nós sabemos que funciona assim. Nós temos um mercado que é nosso, aonde tem o retorno rápido do investimento. Quem é investidor, a hora que ele coloca o payback na conta, ele vai dizer imediatamente que vale a pena por todos os benefícios que representa. Mas nós temos que avançar agora em outras frentes, em outros segmentos. Encerrado, prometo. Oi, boa noite. Boa noite. Eu sou Leandro Paiva, do Senai São Paulo. Estou aqui representando o Instituto Tecnologia do Senai, da Construção Civil. E até pegando o gancho aqui do nosso amigo Paulo, parece até que foi combinado, né? Ele abordou a questão da falta de mão de obra especializada, né, quando a gente fala da industrialização. E aí eu queria finalizar aí com a questão de $1 milhão, né? Ana, você está na frente desse estudo muito interessante, trouxe números super expressivos, né, para adoção, para aderência realmente da industrialização da construção civil. Qual que foi o seu feeling nessa sondagem, nessa pesquisa aí? De qual seria o motivo principal ali para não engrenar realmente? Ainda a gente está vendo realmente um cenário aí de uma crescente muito grande, né, na industrialização. Mas qual que é o seu feeling para aderência ali, para falta talvez de aderência ali? É a falta de mão de obra especializada? É a cultura, né, brasileira que ainda muito apegada à construção convencional, ou talvez aí a questão tributária? Qual que foi o seu principal feeling aí dentro dessa pesquisa? Muito obrigado pela pesquisa, ótimo. Boa pergunta. Bom, a sondagem de investimento da GV, né, que ela, regularmente, dentro da sondagem, tem a sondagem de investimento. Não é voltada para a questão da industrialização, mas se pergunta, né, se vai investir e quais são as dificuldades de investimento. E aí, sim, tem duas questões que são fundamentais. Uma é a questão da demanda, ou seja, previsibilidade de crescimento, e outro, custo de capital, né? Como a pergunta não é específica para a industrialização, não entra a questão não entrou a resposta, né, a pergunta na resposta do viés tributário, que, sem dúvida, né, se a gente focar na questão da industrialização, iria aparecer. Mas, assim, então, o meu feeling é a questão tributária, a questão de previsibilidade de crescimento, né, o custo de capital, e, claro, acho que você mesmo falou, e que acho que não podemos menosprezar, uma questão também de cultura, né? É mais fácil você fazer com o que você já conhece, o tradicional, né, do que você se aventurar para os sistemas mais modernos. Então, quando a gente fala desse grande país aqui, sem dúvida, a mudança, né, é algo que não acontece tão facilmente. Obrigada, Ana. Mais uma vez, uma salva de palmas para Ana Castelo, ela que é coordenadora de projetos da construção na FGV. Muito obrigada, Ana.